música é essa, Mariana? A Mariana que escolheu essa música? Foi a Mari. Hoje é sexta-feira, a gente está aqui ao vivo com o coordenador da Lava Jato, procurador da República, Dr. Deltan Dallagnol. A gente está muito feliz em tê-lo aqui. Ele saiu de Curitiba e veio ao Falando Nisso para nos orientar, para a gente votar direito, para a gente fazer parte dessa luta contra a corrupção. Não adianta a gente cobrar sem a gente fazer a nossa parte. Por isso que o Dr. Deltan está aqui com a gente hoje. Quero fazer uma perguntinha antes do vídeo, Luquinha, sobre as medidas contra a corrupção. A gente viu que em 2016, né, na calada da noite, foram mais de 2 milhões de assinaturas. O que fizeram? Transformaram as medidas contra a corrupção em medidas a favor da corrupção, né? Os nossos deputados, deputado que você votou também. O que está acontecendo? Como é que a gente pode ter uma esperança de que essas medidas passem a fazer parte da nossa vida, a favor da nossa vida? Só, primeiro eu queria agradecer as manifestações de carinho da sociedade e dizer que às vezes as pessoas dizem que a Lava Jato é uma briga de cachorro grande, mas não é. É uma briga de um cachorrão com um cachorrinho e a gente é o cachorrinho. A gente só não é esmagado porque não é um cachorrinho, é 1, 2, 10, 20, 50, 1000, milhares de pessoas conosco. É graças ao apoio de vocês. E é esse apoio de vocês que pode nos fazer dar um grande passo contra a corrupção nesse ano. Veja aqui o que aconteceu com as 10 medidas contra a corrupção, que foi algo muito triste em 2016, foi que elas foram com grande apoio popular ao Congresso e elas foram destruídas. Um pesquisador sueco chamado Bo Rofsten, ele fala que congressos altamente corruptos não vão passar grandes pacotes anticorrupção, porque eles perdem os seus privilégios e passam a correr o risco de ser punidos. Agora a questão é, qual é a solução então? Como nós podemos fazer passar um grande pacote contra a corrupção, como aquelas chamadas novas medidas contra a corrupção, que foram inspiradas nas 10 medidas e que contém, por exemplo, a redução do foro privilegiado e tantas outras coisas boas. Bom, agora a ideia é nova. A estratégia é a estratégia traçada por essa campanha Unidos contra a Corrupção e a lógica agora é, se a maior parte dos parlamentares não vai aprovar um grande pacote anticorrupção, então vamos nós, sociedade brasileira, juntos, colocar lá quem vai aprovar. E por isso veio essa grande campanha para incentivar que cada brasileiro vote em candidatos a senador e deputado federal que atendam esses 3 critérios básicos. E a campanha é focada no Congresso Nacional porque é ele que pode ou não aprovar leis. E quais são os critérios, de novo? Primeiro, apenas votar em quem tem passado limpo, compromisso com a democracia e apoia esse grande pacote anticorrupção, as novas medidas anticorrupção. E para tornar mais fácil essa seleção, a partir de 15 de agosto, naquele site que você visitou, o site unidoscontracorrupção.org.br, vai passar a constar a foto dos políticos, dos candidatos que preenchem esses 3 requisitos. Então vamos lá, 3 requisitos. Lembra que eu falei do bloquinho, da canetinha? Anote aí 3 requisitos para você votar direitinho. Primeiro, Passado limpo. Segundo, compromisso com a democracia. Compromisso com a democracia. E o terceiro, apoio ao pacote anticorrupção. Então, chega para o seu candidato, eu vou pedir seu voto só, ok. Você apoia o pacote contra a corrupção? Você tem um compromisso com a democracia? Você tem um passado limpo? Presta atenção na resposta, né, Luquinha? Por falar em democracia, bora pensar um pouco sobre voto branco e nulo com essa pergunta do Fernando. Boa. Olá, doutor Deltan. Olá, Sol. Olá, Lucas. A minha pergunta é a seguinte: o que ocorre com relação ao voto branco, ao voto nulo? Muita gente diz que se tiver mais que 50% de votos nulos, tem que ter outra eleição. Então, a gente vê falar muita coisa. O que há de verdade por trás do voto nulo e do voto branco? Muito obrigado e um grande abraço a todos. Obrigada pela pergunta e pela participação de cada um de vocês, doutor. Gente, essa ideia de votar branco ou nulo não funciona simplesmente, isso é um mito. Hoje, digamos que a maior parte dos brasileiros decide votar branco ou nulo e que dos 100 milhões de brasileiros, só 100 pessoas fazem seus votos. Em vez de 100 milhões, só 100 pessoas votam em candidatos específicos, o resto vota todo mundo branco e nulo. Se houver 50% mais um, ou seja, se houver 51 pessoas que votam em um determinado candidato a presidente, ele se torna presidente, ele é eleito. Então, quando você se omite e você vota de modo branco ou nulo, o que você está fazendo é dando poder para outras pessoas que não estão, às vezes, com a mesma indignação que você está contra a corrupção. Se você está indignado contra a corrupção, se você quer mudar as coisas, se una nessa campanha, Sim. Unidos contra a Corrupção, que é uma campanha de voto consciente e responsável. O site a gente vai mostrar, aliás, Gabi, vamos terminar o programa espelhando esse site para todo mundo entrar e fazer a participação, participar mesmo, viu, Luquinha? Tem mais uma perguntinha. Tem a Regina Célia que tem dúvidas sobre políticos condenados. Vamos lá.
Me chamo Regina e moro na cidade de Caçapava. Gostaria de estar perguntando para o Procurador da República e também coordenador da Lava Jato, Dr. Deltan, por que políticos corruptos, condenados, são soltos ou recebem regalia dos ministros do STF? O senhor pode explicar. Regina, nós infelizmente vivemos no país da impunidade dos réus de colarinho branco, dos poderosos. Segundo uma pesquisa, 97 a cada 100 casos de corrupção comprovada acabam em plena impunidade. A Lava Jato é um passo na direção certa, mas ela não muda o sistema. Se nós, como sociedade, queremos controlar a grande corrupção, nós, como sociedade, precisamos dar passos além. Nós precisamos fazer com que a punição e a justiça seja feita não só na Lava Jato, mas também naqueles outros 97 casos que, em regra, acabariam em plena impunidade. E mais ainda, a gente precisa mudar as condições, o ambiente no sistema político e empresarial que hoje favorece a corrupção. Muitas pessoas às vezes nos dizem a Lava Jato vai mudar o país, nós teremos um antes e um depois da Lava Jato, mas infelizmente isso não é verdade. A corrupção sistêmica pode ser comparada ao apodrecimento de maçãs em um barril. Não adianta você simplesmente retirar as maçãs podres daquele cesto. No dia seguinte haverá novas maçãs podres. Você precisa sim mudar as condições de temperatura, de umidade, de luz, que fazem aquelas maçãs apodrecerem. E o único modo de nós fazermos isso é por meio de reformas na lei. Justamente por isso que essa campanha Unidos contra a Corrupção traz uma grande reforma anticorrupção dentro dela. E por isso que ela traz uma grande perspectiva para nós darmos um salto contra a corrupção no nosso país. Mas isso depende, Regina, do seu, do meu e do nosso voto. É da união. Não adianta a gente cobrar nem só do pessoal da Lava Jato se a gente não fizer a nossa parte. Eu queria ficar a tarde inteira com o senhor aqui aprendendo a combater a corrupção e o caminho para isso. A gente vai deixar na tela porque é o primeiro passo, o segundo passo, pode ser um passo eterno para a gente mudar o nosso país. Doutor Deltan, não tenho palavras para agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, o seu carinho com o nosso país. E eu me baseio muito num grande filósofo francês que ele diz o seguinte: não sabendo o que era impossível, ele foi lá e fez. Jean Cocteau. O senhor está ultrapassando, junto com a sua equipe, junto com a equipe da Lava Jato, toda a barreira do impossível. E o Brasil agradece demais tudo isso. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Sol, Luquinhas, agradeço a vocês. E se foi possível alcançar aquilo que antes era considerado impossível, é porque vocês todos estiveram conosco. Essa é uma caminhada conjunta, a gente vai avançar juntos como país. Nenhuma pessoa e nenhum grupo de pessoas vai transformar nosso país. Não adianta flertar com soluções autoritárias. Não existe atalho. A única solução para esse problema da corrupção que corrói a nossa democracia é mais democracia, é a nossa participação na coisa pública. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada. E vamos participar, então, terminar o programa com o nosso site aí de combate a essa corrupção. Perfeito, Sol. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Valeu mesmo pela força aí. Deus capacite cada dia mais você, viu, doutor? Muito obrigado mesmo. Obrigado a você de casa pelo carinho. Se Deus quiser, segunda-feira a gente está de volta falando sobre ronco. Quem ronca demais. Anota aí, hein? Unidos contra a corrupção. Vai lá, faz a sua inscrição e a gente vai acabar com tudo isso daí. Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop, é aquele nosso acordo diário. Você veio ao mundo para ser feliz, se apega nele, se apega na sua fé e vai ser feliz. Beijo no coração.